Estamos, amados irmãos, no terceiro vídeo. E esta profecia tem esta frase ali tão importante que você precisa saber. Eu quero fazer você lembrar, refrescar sua memória. Eu peço, na verdade, a Deus que abra os seus olhos, sua mente, seu espírito, seu coração, que abra seus ouvidos, que entre em seu coração o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, e faça uma purificação de tantas parasitas, coisas ruins, que foram plantadas, foram semeadas já há muito tempo por seus pais, avós, bisavós, antepassados, e até hoje, nessas mídias, quando há tantos falsos profetas semeando a mentira em nome de Deus, em nome da fé, pregando até riqueza em nome da fé. Riqueza. Fique rico pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, tem coisas piores? Tem. Coisas absurdas. Virou um circo. Tantas igrejas viraram um circo. Quantas viraram já uma sociedade, uma instituição humana, um clube, um teatro? Deus está contente com isso? Não. Ele diz que eu não estou por brincadeira. Deus não é um Deus de brincadeira. E ele diz: o que está acontecendo diante, isto é, o que está acontecendo em toda a humanidade? Irmãos, o que está acontecendo em toda a humanidade, em toda a terra? O que está acontecendo? Coisas gravíssimas, coisas horríveis estão acontecendo. Se Deus pegasse você, arrebatasse como fez com João em espírito, e descobrisse todos os telhados das casas, desses apartamentos e desses prédios, e fizesse você ver o que acontece nos apartamentos, nas casas, nos hospitais, em todas as instituições, fizesse você ver o que acontece no oculto, em chácaras e fazendas, fizesse você ver o que acontece dentro das penitenciárias, dos hospitais, das empresas, em todo lugar onde existem gente, homem, crianças. Fizesse você ver como Deus vê, você, meu amado irmão e minha irmã, ficaria louco, ficaria louca. Você nunca mais prestaria se Deus fosse mostrar o pecado, a iniquidade, as abominações que estão acontecendo na terra, na humanidade inteira. É espantoso. Você não suportaria, tenho certeza. Eu já vi tantas coisas. Sei que não vi tudo. Tem coisas ainda muito piores, mas vi tantas coisas que você não pode ver. Muita gente não pode ver porque passaria mal. Muito mal. Não se sentiria bem. Ia desmaiar. Coisas que eu vi com os meus olhos. As poucas coisas que eu já vi com os meus olhos, se você visse, tem gente que não suportaria. Morreria, passaria mal. Não é qualquer um que pode ver. Só para você entender que tem coisas ainda piores. Eu não posso falar aqui. Você está entendendo? Não posso falar, mas tem pessoas que sabem, e essa pregação é para as nações, e muita gente, milhares de pessoas, bilhares de pessoas vão ver o que eu estou dizendo. E vão confirmar, futuramente vão confirmar o que eu estou falando, o que acontece dentro das casas, dos apartamentos, nas igrejas, nas penitenciárias, nos hospitais, em todo lugar. Os lares, as instituições, os lugares onde os homens habitam, em todo lugar, se tornaram um antro de abominações. O que se vê? O que estão fazendo com as crianças? Meu irmão, esses dias vi um noticiário sobre um homem que abusou de um neném. Abusou, torturou e matou um bebê aqui no Brasil. Ele foi o único que fez isso? Não.
são milhares e milhares e bilhares de crianças que passaram coisas assim, e piores ainda, na mão de falsas religiões que são sequestradas. Quantas crianças são sequestradas? São oferecidas em rituais de magia, como aconteceu esses dias também. Uma mãe jovem, bonita, pegou sua criancinha e degolou, fez um crime horrível com aquelas crianças, com aquela criança. Foi preso. Irmãos e irmãs, tem coisas muito piores e as crianças inocentes sofrem. Quantas crianças sofrem abuso dentro de casa, tortura, crueldade, opressão, também por vizinho, parentes, padrasto, madrasta. As coisas estão acontecendo e diante dos olhos de Deus, e é por isso que ele disse: por tudo que está acontecendo na humanidade, em toda a terra, lança essas cinzas para cima. Vou transformar essas cinzas em praga, em peste. O vento vai levar. E o vento levou. Irmãos, a coisa vai piorar e muito mais. Tem gente que diz que não, a coisa vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Quem diz que vai melhorar está enganado, está mentindo. Crianças, rituais de magia, satanismo, religiões do diabo, crianças sequestradas, jovens. Mas quase em todas as casas, no mundo inteiro, crianças são abusadas, são molestadas. Sim, um homem velho ali, a criança abre a porta, esqueceu de fechar a porta. Abriu a porta e viu seu pai, de idade já, em cima de uma menina de 10, 11 anos. Fechou a porta, aquilo ficou no coração, aquela imagem, aquele exemplo. Vocês estão entendendo? Todas as casas, quase, todas as famílias, acontece isso. Gente que se relaciona com animais, cachorro, animais de estimação. Tudo quanto é bicho, cavalo, burro, asno, cachorro, tudo quanto é animal. Principalmente cães. Se relacionam, se contaminam. Homem com homem. Um pai com outro homem na cama. Os filhos ali, dentro da casa, circulando, tendo um pai lá no quarto, se relacionando com outro homem. E aqueles filhos, às vezes crianças e jovens, contemplando, sabendo dessas coisas. O que vai ser da educação, do caráter dessas crianças? Muitos se transformam em homossexuais, travestis, pedófilos, sim. Caem em vícios de bebida, de droga, se tornam homicidas e assassinos. E até se suicidam. Por causa desse espírito impuro, esse espírito imundo, que faz do homem um comportamento efeminado. Faz da mulher se tornar um homem, e do homem se tornar mulher, e mulher com mulher, e homem com homem, e até temos aí igrejas evangélicas, igrejas evangélicas que pregam, que vivem esta imundície do demônio. Meus irmãos, é uma igreja de Cristo? Não, é uma igreja do Satanás. Por quê? É um espírito, esse mesmo espírito de efeminado, é um espírito impuro, espíritos impuros, e eles estão também nessas falsas religiões, onde médiuns espíritas também são. Tem médiuns espíritas também são efeminados. Mesmo casado, o homem. É uma vergonha, uma abominação aos olhos de Deus. Deus condenava isso, a morte, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele ordena que a gente mate essa gente? Não. Deus ordena, por meio de Jesus, que a gente pregue a palavra de Deus, fale a verdade,
E se vocês continuarem nesse pecado, essa iniquidade e abominação, vocês serão lançados no lago de fogo, lá para onde vai a besta e o falso profeta, lá para onde vai todos os demônios. Das prisões do inferno, da morada dos mortos e da morte, do abismo, serão lançados no final, no juízo final, lá, no lago de fogo. Todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Está lá. Capítulo 20 de Apocalipse. No juízo final. Antes, é verdade, haverá um milênio. O reinado de Cristo sobre a terra, com certeza. Está escrito também no capítulo 20. Mas não será o fim, esse milênio. Diz a palavra que o demônio, o chefe dos demônios, será preso pelo anjo de Deus, lançado no abismo, acorrentado, para não seduzir mais as nações. Por quê? Porque é ele quem seduz, ele é o chefe de todos esses espíritos malignos, aonde ele tem seu reino, e envia esses espíritos para entrar no homem e na mulher, e torná-lo, assim, impuro, homossexual, pedófilo, pederasta, lésbico. Você está entendendo? Essa inversão de valores, no qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, já no capítulo 1. No Antigo Testamento, era pena de morte. O homem que se deitar com homem, mulher com mulher, seja morto. É grave demais, é escândalo para a família, para os filhos. Mas o homem será condenado só por isso? Não, meus irmãos. Eu preciso falar a verdade. Tem o pecado do adultério. Pecado de adultério e da cadeia? Não. Por quê? Porque a polícia, as autoridades, os políticos, os juízes, promotores, advogados, enfim, essa gente que pertence às autoridades, à lei, não estou generalizando, hein? Mas muitos deles também são adúlteros, também traz suas mulheres. Mulher traz seus maridos, marido traz suas mulheres. Os empresários, sim, marido traz mulher, mulher traz marido. É uma traição. Só porque tem dinheiro, são ricos? Não. O que gera a fidelidade conjugal, o que gera essa fidelidade, é o Espírito de Deus. Se faltar o Espírito de Deus, verdadeiramente no coração, o homem se torna homossexual, o homem se torna um pedófilo, o homem se torna assassino, ele se torna adúltero, ele se torna desonesto. Você está entendendo? Quanta desonestidade. O que está acontecendo na humanidade diante de tudo que está acontecendo? A ira, a cólera de Deus. Porque é uma idolatria. É a idolatria do católico e do crente, meu irmão. Idolatria do católico dizem que é a imagem que estão lá. Os católicos entram e saem da igreja, participam da missa e nem dão bola para as imagens estão ali, não acendem vela, não ficam ajoelhados. Parece que, se não tivesse imagens, também não significava nada. Tem as imagens ali para representar, para enfeitar a igreja. Mas o que eu percebo, que ninguém dá bola para as imagens. Não. O pecado do católico é o mesmo do crente? É. A idolatria é a mesma. Qual é a idolatria? O apóstolo Paulo fala em Efésios, em Colossenses, na carta de Colossenses, em Efésios também fala, no capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5, meu irmão, capítulo 5, versículo 5, 6, 7, 8. Ali ele vai falar o que é a idolatria do crente e do católico. A avareza, a cobiça, a imoralidade sexual, paixão, cupidez, luxúria. Tem mais, soberba, concupiscência da carne, desejo dos olhos, desejo da carne, contrário aos desejos do espírito, maus desejos. É uma idolatria. E por esta idolatria, diz o apóstolo, é que sobrevém a ira e a cólera de Deus sobre a humanidade inteira. Ira e cólera de Deus. Vamos para o quarto vídeo. Amém? Em nome de Jesus.